E aí eu coloquei alguns exemplos de adaptação das avaliações, né? Por exemplo, utilizar um número maior de gravuras ou legendas que clarifiquem para o aluno o que se está solicitando. É um tipo de recurso que a gente utiliza com aluno deficiente visual ou auditivo, né? Permitir que o aluno use respostas curtas, deficiente auditivo ou intelectual, porque é comprovado que eles apresentam uma maior dificuldade para poder colocar no papel o seu pensamento, né? E os professores de português, às vezes, não conseguem compreender, até mesmo porque não tem essa informação, essa noção. Eles realmente apresentam essa dificuldade. Exigir isso deles é exigir além, né? Então, a gente tem que parar e tem que pensar. Como que vai ser essa avaliação? Vai ser uma avaliação que vai promover a aprendizagem e o sucesso? Ou vai ser uma avaliação onde eu vou excluir esse meu aluno? Realizar provas práticas, por exemplo, experiências, ler os testes para o aluno, para você poder clarificar para ele, número 1 você vai fazer isso, né? Os alunos mesmo na sala, sem deficiência, eles perguntam, professor, o que é para fazer aqui nesse número mesmo? Então, o professor não conseguia entender essa pergunta. Dá para a senhora me esclarecer? E aí você esclarece para a turma inteira, lê para a turma inteira a sua prova, e aí dê as dicas se o aluno com deficiência precisar. Claro que você não vai dar a resposta. O professor, mais do que ninguém, é a pessoa mais capacitada para saber até aonde ele pode ir, né? Até onde eu posso dar dica e não posso mais, agora você caminha sozinho. Permitir que o aluno tenha escrito no momento da avaliação. Por exemplo, um aluno com deficiência visual, né? Vamos dizer que ele seja realmente cego e que aí ele não consiga fazer a avaliação. Então, se não quiser gravar a avaliação dele, ele pode responder oralmente e aí o auxiliar ou então o próprio professor transcreve as respostas dele para a avaliação. Utilizar questões de múltipla escolha, ampliar o tamanho da fonte, no caso do deficiente visual, permitir que o aluno utilize o computador para responder a prova, deficiente físico, se ele não consegue pegar um lápis, né? Ou um deficiente visual, se é necessário ampliar a fonte dele no número que você vai gastar muitas folhas para poder fazer a avaliação, estender a duração da prova, né? Conversar com o professor, tem um aluno com deficiência intelectual e ele necessita de um tempo maior. Aqueles 2 horários da avaliação são muito curtos, então eu converso com o meu colega, professor, estou levando fulano para outra sala junto comigo, entendeu? E aí pode ser até um consenso, em vez de ele fazer tantas provas durante uma manhã, uma tarde, ele faz uma, e aí fulano, você dá a prova dele, faz uma parceria com o professor do laboratório de informática, se tiver, ou da sala de leitura, entendeu? Ou o orientador educacional, supervisor, e aí a gente vai tentando se adequar para que o aluno ganhe com isso. Diminuir o nível de dificuldade no caso da deficiência intelectual, dar sugestões ou dicas extras, aplicar testes orais. Para revisar o conceito aprendido, é necessário utilizar as mesmas estratégias e recursos usados na apresentação inicial desse conteúdo. Essa recomendação também deve ser seguida na avaliação. Já que se perguntarmos sobre o conceito, frequentemente, alunos com deficiência intelectual ou autismo terão dificuldades para responder. Então, já é comprovado, né, que o aluno com deficiência intelectual ou transtorno global do desenvolvimento, que aí no caso é um autista, eles apresentam dificuldades para poder te dar uma resposta depois, né? Você trabalhou um conteúdo com ele, vamos dizer que tenha sido corpo humano. E aí você levou maquete, você explicou todas as partes do corpo, e aí você pediu para poder fazer, desenhar o corpo humano na folha, e colocar o nome nas partes, e aí na hora da prova você dá múltipla escolha para ele. Você não trabalhou isso. Mas que conteúdo é esse? Né? Quando que eu estudei? Agora, se você colocar nessa prova, né, também o desenho de um corpo humano, aquela mesma atividade que ele fez, ele vai, isso daqui eu já fiz. Eu lembro disso daqui que o professor trabalhou comigo na sala. A avaliação deve envolver todos os aspectos do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, avalia-se o contexto da escola, a sala de aula,
os recursos didáticos, o mobiliário, o projeto curricular, os espaços físicos, os apoios pedagógicos, a metodologia de ensino. Então, no momento da avaliação, a gente não avalia só o aluno, né? Também tem que avaliar o trabalho do professor, né? Como é que foi o resultado desse meu aluno? Ele foi bem? Ele foi mal? Mas aí, como é que eu elaborei essa prova? Eu elaborei igual, o mesmo estilo que eu dei as aulas? Como é que é essa turma? É uma turma agitada que ninguém consegue dar aula, o aluno com deficiência intelectual, visual, auditiva, não consegue se concentrar e não consegue aprender o conteúdo? Eu utilizei os recursos necessários para que esse aluno aprendesse? Eu fiz adaptação curricular quando foi necessário? Então, a avaliação ela tem que envolver tudo, e não apenas o resultado do aluno, né? Mas a escola como um todo. E aí, as apreciações devem envolver todos os atores da escola, uma vez que todos são responsáveis pela aprendizagem do aluno e não apenas o professor, né? Hoje o aluno é meu, mas amanhã ele vai ser do meu colega. Então, o aluno não é meu, não é dele, o aluno é nosso, o aluno é da escola, né? Principalmente no Colégio Rui Barbosa, que o aluno entra no primeiro ano e sai no terceiro. Então, o aluno é da escola inteira. Provavelmente, a maioria dos professores que lá estão vão ter contato com esse aluno. Então, não é porque hoje ele não está comigo, que eu, então, não vou começar a promover uma discussão na escola. Vou esperar ele chegar para eu ficar desesperada, né? Não, essa discussão tem que acontecer desde o momento que você já sabe que vai ter um aluno incluso. Atualmente, a rede municipal, ela está atendendo em torno de 450 alunos em 80 escolas, né? Então, praticamente todas as escolas têm aluno incluso. Então, é realidade para todo mundo. Posso não ter na minha escola hoje, mas na outra já tem, e amanhã ele pode chegar e eu vou ter que saber atender, né? E aí, essa responsabilidade é da direção, é do supervisor, é do orientador, é do inspetor, é do professor. É da escola toda. Não é só o professor sozinho lá na sala dele que tem que fazer milagre, né? Tem que ter uma parceria, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma assessoria, a supervisão está sempre junto, os coordenadores, o orientador, a direção, para poder também dar suporte a esse professor. E aí eu coloquei o artigo 106 do regimento, que ele vem falando sobre a avaliação do aluno com deficiência intelectual, né? Que aí no caso está escrito com deficiência mental, e com alunos com deficiência múltipla, né? Excepcionalmente, os alunos especiais do ensino fundamental, ensino médio, regular e da educação de jovens e adultos que apresentem deficiência mental ou deficiência múltipla, que necessitem de adaptações curriculares nos objetivos e nos conteúdos, serão avaliados através de relatório trimestral ou bimestral no caso da ISCA. Por que foi fechado no aluno com deficiência mental e no aluno com deficiência múltipla? E os outros? Né? Porque através dos estudos percebeu-se que o aluno com deficiência visual, auditiva e física, se ele não tiver junto uma deficiência intelectual, ele aprende, né? O cognitivo dele é preservado. Nós precisamos saber utilizar os recursos, as estratégias de aprendizagem para que ele tenha acesso a esse conhecimento. Agora, já o aluno com deficiência intelectual e múltipla, ele apresenta sim uma dificuldade maior para poder compreender as várias disciplinas, vários conceitos que são, né, dados diariamente numa sala de aula. E aí, a gente faz uma adaptação curricular, né? O que é uma adaptação curricular? É você, junto com o seu supervisor, planejar o que vai ser dado naquele ano para o aluno. Pega seus conteúdos, né, os objetivos daquela série, e aí o professor de cada disciplina, que a pessoa assim, sempre quando um supervisor do sexto ano vem me perguntar, eu falo, você tem que procurar o seu professor específico, porque ele é a pessoa mais capacitada para te falar o que pode sair e o que não pode sair daquele planejamento, né? Porque eu não entendo todos os conceitos de matemática, todas aquelas conteúdos. O professor, sim, da disciplina que vai falar,
vamos montar a adaptação curricular para esse aluno, ele tem deficiência intelectual. E aí ele vai falar o que é imprescindível, o que é essencial constar naquela adaptação. É como se a gente fosse viajar, né? Olha, então, faz isso demais. Vai viajar, vai montar a mala. E aí coloca ela na mala, ela começa a pensar. Vou colocar essa roupa aqui, porque se chover, eu vou usar isso. Mas se fizer sol, eu vou colocar isso aqui. E aí a gente leva um monte de roupa que na verdade não usa, os excessos. E aí volta tudo. A adaptação curricular do aluno incluso é a mesma coisa. Temos que prestar atenção a esses excessos, né? E colocar realmente o que é essencial. O que seria essencial numa bagagem de viagem para uma semana? Pelo menos 7 roupas íntimas, né? É o essencial. Então é isso que a gente tem que pensar. O que é essencial? O que eu posso tirar que não vai apresentar defasagem para o meu aluno, que não é pré-requisito para a disciplina do ano posterior, né, o ano que vem. Isso daí é só a parceria do supervisor, coordenador de área e o professor da disciplina específica. Tá? Parágrafo 1. O relatório trimestral ou bimestral, no caso da EJA, será elaborado com base na adaptação curricular planejada pelo professor, com o apoio do supervisor escolar e acompanhamento da direção e demais membros da equipe técnico-pedagógica. Está no regimento. E aí a gente para e pensa como é que é importante o momento da coordenação, né? O momento da reunião pedagógica, o momento do conselho de classe. Porque são esses momentos que nós vamos parar e discutir o aluno. Né? O momento da coordenação, da reunião pedagógica, para poder juntar o grupo e aí pensar esse aluno com deficiência, como que a gente vai conseguir favorecer o avanço dele. Né? Monta a adaptação curricular nesse momento, porque aí o supervisor, o coordenador de área vai dar um suporte, né? Vai ter a contribuição de todos os colegas envolvidos. Então, para a gente pensar e até valorizar esses momentos e saber utilizá-los assim, da melhor forma possível. E aí, para finalizar, né, tem uma mensagem do Antônio Machado. Caminhante, são 2 pegadas do caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Né? Não temos receitas prontas. Quem pensava que eu ia chegar aqui e ia falar faça isso, faça aquilo, infelizmente não respondi às expectativas. Mas o que eu posso falar é que a gente tem que começar, e aí é no acerto, é no erro, mas é na tentativa de querendo sempre acertar. Né? E é no caminhar mesmo, gente, é no dia a dia que a gente vai tentando descobrir como que o aluno aprende. Hoje eu fiz isso, mas eu já vi que ontem eu fiz de uma certa forma que não deu certo, então eu reavalio a minha prática, mas eu também percebi que tal atividade que eu fiz já surtiu efeito. E é no dia a dia, no caminhar, que a gente vai conseguir realmente chegar a avaliar corretamente o aluno incluso, e não apenas ele, mas todos os alunos da sala. Tá? Obrigada pelo convite, espero que